Boa Apareceu a noite. mensagem gravando para vocês? Apareceu. Então, perfeito. Então, boa noite a todos. Hoje o treinamento é com a Simone Souza. Ela já é uma empreendedora da Bela, então ela vem trazer um pouquinho do conhecimento dela, que é muito vasto na área de vendas. Essa mulher vendendo, gente, é um leão. Ela vai atrás, quando ela põe na cabeça, hoje eu vou vender, ela vende. Hoje eu vou captar empreendedores para o meu time, eu vou captar. E ela é assim, ela é o poder de se permitir vender realmente. Simone, você é um exemplo muito grande para mim, para muitas empreendedoras, eu dou você como referência. E bora lá, que eu tenho certeza que esse treinamento será tremendo, muito mais do que nossa expectativa, tá? Então, se apresenta, conta um pouquinho sobre você e bora para esse treinamento. Vamos lá. Boa noite, meninas, tudo bem? A Bárbara aí falou, né? Eu recebi cada palavra e é muito interessante, né? A Bárbara falando, e às vezes nós olhamos para nós e nós não conseguimos ver o potencial que as outras pessoas veem em nós, né? Então, a palavra desta noite faz muito sentido nessa questão de permissão, tá? E eu sou a Simone, 36 anos, 2 filhas, a Heloísa de 9 anos, a Estela de 2 anos, né? Casada, cristã, serva do Senhor. E hoje eu estou aqui para falar com mulheres que eu creio que, assim como eu, também passam momentos de indecisões, momentos de fraquezas emocionais, espirituais. Peraí, gente. A mamãe... Silêncio, por favor. Minhas bênçãos, gente. 2, tá? Por falta de uma. E quando eu fui convidada para estar falando nessa noite, dando treinamento junto com a Dani, infelizmente a Dani não vai conseguir participar desse treinamento, o Senhor falou ao meu coração, né, sobre a questão de liderança, sobre a questão de medos, né? Mas aí hoje, quando eu fui preparar a mensagem para esta noite, o Senhor me falou muito sobre permissão, né? E eu, né, a Bárbara está aí, eu entrei na da Bela em setembro de 2022, e quando eu entrei na da Bela, eu tinha medo de vender. Por que medo de vender? Às vezes, assim, mesmo com toda experiência, com todo o potencial, quando a gente pega a nossa maleta na mão, ou quando nós estamos diante de alguma cliente que tem objeções, às vezes a insegurança bate. E nós participamos de um evento na Expo Cristã em setembro, a Gra, a Alícia está aí, participou também. E foi assim, foi o que eu precisava para mim me permitir. Porque assim, gente, infelizmente, em um mundo que as pessoas estão acostumadas a usar bijuterias, folhados, nós chegamos com uma joia com propósito, com um valor agregado à qualidade dela. Então, automaticamente, as pessoas que não estão acostumadas com isso, a primeira coisa que elas vão falar o quê? Que tá caro, elas vão, tipo assim, fazer caras e bocas. Eu já presenciei muito isso. E às vezes o que acontece? Quando nós não se permitimos, nós bloqueamos por causa da atitude das pessoas. Uma coisa que eu sempre falo é o quê? O não nós já temos. Então nós temos que ir em busca do sim, correto? E há um mês atrás eu vivi assim, uma experiência muito grande com Deus, naquela Expo Cristã. Há alguns dias eu já estava sendo tratada pelo Espírito Santo nesta área, porque a gente tem que entender uma coisa: há momentos que nós estamos passando por crises financeiras, né? E eu creio que todas as mulheres que estão aqui participando não entrou apenas por um hobby, né? Entrou para ter uma renda extra, entrou para ter tudo uma preparação, porque eu falo que a da Bela, para mim, vai muito além de comissão. Isso é de coração mesmo, a Bárbara sabe que eu estou falando isso.
eu cresci muito nesses anos de Idabela, não financeiramente apenas, mas como pessoa, sabe? Toda a preparação que nós temos, né, treinamentos, a Ju, uma pessoa muito acessível, a Bárbara. Então, tipo assim, são pessoas que estão conosco ali, né? As meninas de mais longe talvez ainda não tiveram oportunidade de conhecer pessoalmente as meninas aí, que dá todo suporte para a gente. Mas quem já teve sabe o que eu estou falando, né? Espero que nessa convenção nós se conhecemos, todas nós aí que estamos nos treinamentos semanalmente aí, vamos fazer um network bem legal. Então acontece isso, gente. Às vezes, por nós estarmos passando por crises financeiras e não, às vezes, não temos condição de comprar aquilo que queremos, nós achamos que as nossas clientes também estão nessa mesma crise que nós. Então, nós não se permitimos vender, nós temos medo do não. Ou seja, nós temos medo de apresentar uma peça e a pessoa achar cara. Você entendeu? É isso que estava acontecendo comigo. Até que virou a chave na minha vida. E essa palavra que o Senhor compartilhou no meu coração, falou muito forte, o tema é permissão, o poder de se permitir vender. E eu quero ler para vocês 2 versículos. O primeiro está em Filipenses 4:13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quando nós vemos este versículo, é algo que nós temos que acordar diariamente e falar: tudo eu posso naquele que me fortalece. Porque nas nossas próprias forças, nós não podemos nada, mas naquele que nos fortalece, nós podemos tudo, nós podemos viver o impossível. E Isaías 1:19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O nosso Deus nos chamou para nós comermos, para nós vivermos do melhor desta terra. Então, nós vamos iniciar este treinamento e você anote, decore isso, porque Deus te deu permissão para prosperar. Olha isso. Você tem noção que na nossa vida, tudo que nós vivemos está debaixo de uma permissão. O nosso Deus, ele já nos deu permissão. Agora, a próxima atitude é nós se permitirmos crescer, avançar e viver o extraordinário. Quantas de vocês estão aqui, estão procurando estratégias para vender? Quantas de vocês estão aqui e não estão conseguindo bater a meta de vocês e vocês estão se sentindo mal, muitas vezes inferior, tá? Por não estar conseguindo, porque eu falo por experiência própria, porque diversas vezes eu estava me sentindo assim. Mas eu não entendi que o problema não estava simplesmente na venda, estava no eu me permitir. Eu me permitir vender. Eu me permitir prosperar. Eu me permitir crescer em todas as áreas da minha vida. Quando nós temos aquele medo de dar errado, quando nós temos aquele medo de receber o não, quando nós temos aquele medo de não conseguir, nós estamos fechando as portas para nós mesmos. E o nosso Deus, ele já disse que nós podemos tudo nele. E se nós Se nós quisermos, se nós ouvirmos, nós comeremos o melhor desta terra. Se nós quisermos se permitir, nós viveremos. O segundo tópico é: você tem permissão. Você não precisa pedir desculpas por querer crescer. Você foi criada para florescer, vender e brilhar. Gente, esse é um assunto até meio delicado. Quando nós falamos que você não precisa pedir desculpas por querer crescer, eu ouvi um treinamento certa vez que ele falava assim, o Elton falava que nós não podemos querer ficar na média. Porque uma pessoa na média é uma pessoa que ela é bom, ela sabe fazer de tudo, mas ela sempre está ali na média. Nós não precisamos ter medo de estar acima da média. E às vezes, quando nós
participamos de um ciclo de pessoas que não se destacam em nada, um ciclo familiar, de amizade, às vezes nós temos este medo. E muitas vezes essa permissão não nos deixa crescer ou se destacar, para nós não acabarmos quebrando laços. O nosso medo, às vezes, de crescer ou de avançar, subir um degrau a mais, é não perder pessoas. Você tem noção que tem pessoas que têm condições de viver uma vida melhor e não compram um carro melhor porque ele acha que o seu ciclo, a sua família, os seus amigos estão ali no mesmo patamar ou até mesmo patamar abaixo e ele não se permite viver o melhor desta terra. Ele não se permite a avançar, a se destacar. E neste treinamento nós temos que entender uma coisa: nós fomos criadas para florescer. E quando nós falamos de florescer, nós falamos de uma pessoa que preparou o seu solo. A palavra do Senhor diz assim: o semeador saiu a semear. E nesse semear, ele encontrou 4 solos. E as primeiras sementes caíram à beira do caminho, num solo que pedregoso. Porém, veio as aves do céu e comeram essa semente. Um solo pedregoso é uma pessoa que tem um coração endurecido, que ela ouve a palavra de Deus, ela participa dos treinamentos, mas entra no ouvido e sai no outro ouvido. Aí o que vai acontecer? O inimigo vem e come aquela semente. Ou seja, aquilo que era para o solo dela caiu na beira do caminho. O coração endurecido não deixou essa semente germinar. E nós vamos para um outro solo que fala o quê? Que é um solo que tem espinhos. Que até ouve, participa do treinamento, ouve a palavra do Senhor, mas aí vem os espinhos e a sufocam. Ou seja, nós estamos aqui, nós vamos sair deste treinamento, nós vamos falar, não, se Deus me deu o poder de permitir, eu vou viver essa permissão, eu vou vender, eu vou crescer, eu vou subir. Porém, começa a vir o que? Os nãos, as adversidades, as dificuldades. E aí, o que acontece? Este solo com espinho começa a sufocar essa semente. A pessoa que saiu de um treinamento ou de uma mentoria individual, motivada, disposta a ir em salão, a ir em escola, a ir na amiga mostrar maleta, até vai numa visita, mas aí não teve sucesso, ela já começa a desanimar novamente. É sementes que caíram em solo espinhosos, pessoas que desistem fácil, pessoas negativas, pessoas que não suportam ouvir apenas um não e já querem desistir. E vamos para um terceiro solo, que é um solo que até é bom, tem algumas pedras nesse solo. E essa semente, ela vai cair, ela vai ali começar a florescer. Porém, quando nasce o sol, este sol a queima e a faz murchar. Sabe o que significa? Ela começa bem. Sabe? Aquele mês que ela ficou até entre as 5 estrelas do mês. Mas aí começou a vir a dificuldade, ela não conseguiu ali vender o mesmo que ela vendeu o mês anterior. Aí o sol, ou seja, a adversidade já começa ali a matar a motivação daquela pessoa. O sol começa a murchar aquela flor que estava florescendo ali, que estava se destacando. E no ramo de vendas, nós temos que entender o quê, meninas? Que um mês nós vamos vender, uau, muito. Eu creio que não é só comigo que acontece. Mas vai ter meses que você vai ralar para vender sua meta mínima. E é normal. Por isso que nós temos que ter o quê? Permissão para ir em busca de novos clientes.
Porque raramente nós vamos ter clientes que todo mês vai comprar muito conosco. Porque, assim como na nossa vida, na vida de todos não é diferente. Sempre tem alguém que está passando um deserto financeiro, que chega uma dificuldade, que quebra um carro, ou seja, precisa trocar algum móvel. É normal, isso acontece na vida de todo mundo. Por isso que na área de vendas nós temos que se desafiar todos os dias. Eu me decidi me desafiar. Eu fiz algo que já era para me ter feito há muito tempo. Eu lembro que quando a Dani deu o primeiro testemunho dela, ela falou que ela estava indo no salão, né, fazer um café da manhã. A Dani, ela é da minha equipe, né, esposa do meu primo, minha indicada. E, assim, para mim é uma alegria imensa ter a Dani na minha equipe, porque eu vejo o quanto ela cresceu, o quanto ela se destacou. E ela ensinou algo para nós, que era fazer demonstração no salão. E há anos já que a Dani está, e a Dani já faz isso. E eu falei, não, eu preciso tomar uma atitude. Porque eu comecei com maleta, né? Depois eu abri uma loja, e inclusive tem um espaço especial da Bela na minha loja. Acho que a Tânia está no treinamento, a Tânia sempre está lá na loja. E eu não tinha ido no salão ainda. E eu vi uma oportunidade para mim fazer uma demonstração, fui até no salão em Ribeirão Preto. E assim, eu fiquei muito feliz porque foi sucesso. Você vê pessoas diferentes, clientes diferentes, várias pessoas que você nem imagina que você iria conhecer, e o próprio Deus coloca essas pessoas para viverem um propósito junto conosco. Então, é muito importante nós se permitirmos a isso. Fui no sábado no salão, no domingo estava numa festa, as coisas estavam tudo na maleta, eu vi uma oportunidade, eu vi que todo mundo já tinha almoçado. Chamei minha prima e falei, Tô, eu acho que eu vou mostrar a joia para sua sogra e para a família dela. E, gente, foi sucesso. Assim, tudo para a honra e para a glória do Senhor. No domingo, numa festa de aniversário, eu vendi praticamente o dobro do que eu vendi no salão no sábado. Então, assim, quando a gente se permite, você tá ali apenas mostrando para as pessoas conhecerem suas peças. E nós, gente, é mais fácil do que qualquer outra empresa que entrega uma maleta ou um mostruário. Nós somos diferenciados, sabe por quê? Porque a maioria das nossas peças é com um propósito, com um significado especial. Então, para nós é muito fácil. Eu gosto de falar, eu gosto de vender. E eu falei para as meninas no salão assim, quando eu cheguei no sábado. Meninas, ó, eu vim mostrar para vocês nossas peças com propósito, nossas joias. E a venda vai ser uma consequência. E aí é vocês que vão decidir se vocês vão querer levar um propósito para casa ou não. E elas querem que eu vou todo mês, porque foi assim um dia abençoado. Porque assim, quando a gente está levando um propósito, não tem como o lugar ficar pesado, não tem como ficar um clima ruim, porque nós estamos levando a palavra do Senhor através das nossas peças, tá? E assim, foi uma experiência que eu já poderia ter vivido há muito tempo. E quem sabe você está aqui também e ainda não teve essa experiência, porque não teve uma iniciativa. Napoleão Hill fala o quê? Que nós temos que 5 segundos rápidos para agir. Porque se nós deixarmos passar esses 5 segundos, o nosso raciocínio começa a levantar obstáculos que nos impedem de agir. Olha isso. E nós sabemos que a fé sem ação é uma fé morta. Eu posso vir aqui e falar, meninas, vocês têm que vender e tem a fé que vai dar certo. Mas aí vocês vão ficar sentadas na casa de vocês com a sua maleta fechada, a fé não vai resolver nada. Agora, se vocês levantarem como um ato de fé e agir, porque oração é orar mais ação. Nós temos que ter ação. O nosso Deus, ele trabalha através da nossa ação. Então, nós temos que ter fé, nós temos que colocar Jesus em tudo que nós formos fazer, mas nós temos que fazer a nossa parte também. E a permissão é uma ação muito importante na nossa vida. A permissão é algo que nós temos que aplicar em todas as áreas.
Mulheres, eu não sei como que é, você que é casada, tua família, o teu relacionamento, o teu casamento, eu não sei como que é. Mas o Espírito Santo, ele trabalha muito ao meu coração neste momento para falar isso para você, até para você ser feliz dentro da tua casa, no teu relacionamento, no teu casamento, você tem que se permitir ser curada daquilo que já passou. Muitas mulheres, às vezes, já passaram por traições e escolheram perdoar ou aceitar o marido de volta. Porém, o que aconteceu? Essa permissão de ser feliz, essa permissão de reconstruir esse laço familiar, esse laço matrimonial precisa acontecer. Você precisa permitir a paz e o amor do Senhor entrar na tua casa. Então, em todas as áreas, nós temos que aplicar a permissão. Algo muito importante, independente da situação negativa que nós estamos passando, nós temos que declarar coisas boas. Tem um hino do Tales que diz: eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, porque a resposta é que nós vivemos de milagres. E o nosso Deus é aquele que faz milagres. Ele é o mesmo ontem, hoje, e ele será eternamente. Então você tem permissão. Você não precisa pedir desculpa por querer crescer. Você não precisa se sentir mal por querer ser melhor ou querer ser maior. O que nós não podemos fazer é pisar em ninguém, mas nós todos os dias nós temos que escolher evoluir, nós temos que escolher estar acima da média. Chega de estar na média, vamos estar acima da média, porque na média, sabe quem está na média? Uma pessoa que posta todos os dias, muitas vezes, uma vida que ela não tem. Uma pessoa que posta algo que às vezes ela não está vivendo, ela está na média, mas nós temos que estar acima da média. Nós temos que estar vivendo o melhor desta terra. Você tem permissão para vencer. É um treinamento de vendas, mas nós temos que trabalhar todas as áreas da nossa vida. Você tem permissão para vencer. Você é vencedora, você é vitoriosa. Nós escutamos isso todos os dias no áudio Caju Manda. Nós somos vitoriosas no Senhor. E outra objeção é a quebra de crenças. A mente é o campo onde nascem as vendas. Se você acredita, você realiza. Já aconteceu com vocês aí, de você ir mostrar a maleta, mas lá no seu subconsciente você falar assim, bom, ela não vai comprar. Tipo assim, você já tem um não preparado ali, você não acredita que você vai finalizar aquela venda. Você quer falar, Elizabeth? O microfone está ligado. Aí. Você entendeu? Vocês já viveram isso, meninas? Curtem aí, comente alguma coisa para mim ver se só eu já aconteceu isso, de você ir mostrar a maleta para alguém, ou mostrar alguma peça, ou falar o valor de alguma peça, e na sua mente você já falar, bom, eu não vou fazer essa venda. E se permitir significa o quê? Que a venda começa na nossa mente. Quando você vai mostrar suas peças com segurança, é mais fácil de você vender. Quantas vezes eu ia mostrar uma peça e eu tinha medo de falar o valor da peça, porque eu não tinha condição no momento de comprar aquela peça. Então eu imaginava que ninguém tinha mais. Eu estava vivendo apenas na minha realidade. Então eu achava que não, ninguém vai comprar. Eu me lembro que antes de ter a alteração de valor, a filha amada era 162. E eu tinha cisma de falar o valor da filha amada, né? Tinha cisma assim, eu não vou vender, né? E hoje que ela é 232, eu vendo ela sorrindo. E aí quando alguém vai falar para mim que ela é cara, eu falo, mas é uma peça exclusiva. Essa pulseira você não vai encontrar em nenhum lugar. E então, além
da história das estações, né? Que cada letra dela, cada plaquinha simboliza uma estação da nossa vida, que às vezes nós estamos numa estação de inverno, mas esses elos que ligam essas letras, que ligam essas estações, significa que é o nosso próprio Deus que está nos fortalecendo, nos levando e nos guiando para a próxima estação. Às vezes eu falo esse significado, ou outras vezes eu falo o significado que Deus falou muito ao meu coração, que é lá na passagem daquela mulher do fluxo de sangue, que até então a Bíblia falava o quê? Que ela era uma mulher que há 12 anos sofria com o fluxo de sangue, mas que um dia ouviu que Jesus estava passando e colocou a sua fé no quê? Em ação. Aqui nós temos que ver o quê? Ela agiu para ela receber o milagre dela, mas a partir daquele momento que ela colocou a fé dela em ação, ela parou, ela chamou a atenção de Jesus. E então, quando Jesus olha para aquela mulher, ela deixa de ser uma mulher qualquer e passa a ser a filha amada do Pai, porque Jesus fala: filha, a tua fé te salvou. Então, quando nós falamos isso, às vezes você vai de encontro com mulheres que talvez não têm condições, ou talvez até achou caro. Mas na hora que ela vê que não é apenas uma pulseira, mas que é um acessório muito especial para ela, que todas as vezes que ela olhar, ela vai lembrar da estação que ela está passando, ela vai lembrar que ela é filha amada do Pai, já quebra toda objeção. Ela vai ver que essa peça não tem preço, e sim valor. É isso que nós temos que se permitir, não levar o preço das joias, mas o valor que elas trazem. As meninas que estavam aí, eu passei uma experiência naquele colar, que não tinha nem nome, né, Bárbara? E aí eu já, né, eu vi aquele colar, e aí eu tava falando do significado das peças, né? Ora, espere e confie, do milagre da vida da Ju, da pulseira filha amada, do bracelete amiga de Deus Pai. E aí eu mostrei esse colar para a moça, e ali esse daqui. Aí eu, em um segundo, eu falei: meu Deus do céu, isso aqui eu não sei. Isso aqui é novo, eu não conheço. Mas aí, na hora, o Senhor me levou lá em Jó 14:9, que fala: ao cheiro das águas brotarão, e como planta nova florescerão. E naquele momento, o Senhor começou ali me usar para falar com aquela mulher sobre os cravejados que tinham no colar, que o Senhor, ele começava a trabalhar das nossas raízes, ainda que aqueles galhos estavam secos, mas tinha um pingente de coração que ele era suspenso, como se ele estivesse batendo. Isso significa que enquanto há vida, há esperança. Então, às vezes, nós olhamos para a árvore da nossa vida e nós não vemos as folhas nascer, muito menos os frutos, mas isso não significa que o nosso Deus, ele não está trabalhando na nossa vida. Até mesmo porque, às vezes, nós se frustramos porque nós estamos fazendo tanto, se esforçando tanto, mas aos nossos olhos carnais, nós não estamos vendo o resultado, nós não estamos vendo o retorno, mas é ao cheiro das águas. O Senhor, primeiro, ele está trabalhando nas nossas raízes. Quando nós falamos de raízes, nós falamos do nosso interior. O Senhor, ele está primeiro nos fortalecendo por dentro, fortalecendo a nossa mente, o nosso coração, para nós vivermos o melhor desta terra, para nós termos a certeza e se permitirmos viver o melhor desta terra. E é isso que Deus faz quando nós estamos dispostas a viver um propósito. Ele nos surpreende. Então, nós temos que quebrar essa crença. A nossa mente comanda tudo. Você sabia que a nossa mente, ela é irracional, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Então, aquilo que nós pensamos muito e falamos muito é o que ela vai acreditar e é o que nós vamos gerar na nossa vida. Por isso que é muito importante nós trocarmos a nossa palavra. Eu não tenho dinheiro, não. No momento eu não posso comprar. Eu acho que a Ju já deu um treinamento assim, eu não me lembro. E é muito importante isso, que às vezes nós, né, falamos muito para os nossos filhos: nós não tem dinheiro. Aconteceu algo num congresso que eu fui demonstrar joias no começo do mês, que meu marido estava assim na cantina da igreja ali, no final,
E uma menininha, né, de uns 4 anos, veio pedir uma fichinha que ela queria comer um espetinho, né? E aí a moça da cantina falou para ela, né, que tinha que pegar o dinheiro, né, ou o cartão. E a irmãzinha mais velha dela chegou. E o Anderson, assim, estava do lado. E a moça da cantina falou para ela: não, vai lá falar para sua mãe, vai lá pedir o dinheiro, né, para comprar. Sim, como falaria para qualquer criança. E aí a irmãzinha mais velha dela chega e fala: não, menina, você acha? A mãe não tem nem para comprar as coisas dentro de casa, como que ela vai comprar espetinho para você? E aquilo, o Anderson falou assim que o coração dele quebrou, né? Porque, tipo assim, uma criança de 10 anos já ter essa mentalidade de que não pode comer um espetinho de R$ 8 porque não tem nem para comprar comida dentro de casa, nós vemos, tipo assim, como que muitas vezes nós colocamos a escassez na vida dos nossos filhos. Mesmo que talvez seja verdade, mas às vezes de tanto nós falar que nós não podemos, que nós não temos, aquilo nós vamos preparando o que? O futuro de crianças que vão crescendo frustradas, crianças que vão crescendo ali sem se permitir. E às vezes você vê pessoas que hoje têm o vício de comprar, assim, descontroladamente. Eu falo por mim. Eu li um livro do pastor da Ju e da Bal, do Arão, e aí tem uns testes que nós temos que responder perguntas para nós descobrirmos aonde está vindo algumas compulsões nossas. E eu, num deserto da minha vida, eu me lembro que, assim, eu ganhava muito bem, era soldadora aos meus 18 anos de idade, ou seja, já ganhava muitas vezes mais que um pai de família, né? Que eu já comecei 18 anos com profissão. E aí, no ano de 2009, eu fui para a igreja e as portas fechou para mim, na onde eu trabalhava, e eu fiquei desempregada. E eu me vi, assim, sem nem roupas. Estava até lembrando com uma amiga minha semana passada, eu me lembro que eu tinha uma sandália para ir na igreja, uma sandalinha preta guerreira, a mesma sandália que eu passei o ano todo indo aos cultos, foi a sandália que eu passei a virada do ano. Eu me lembro que tinha vezes de eu ter que intercalar, era 4 cultos na semana e eu tinha 2 saias novas para ir na igreja. E aquilo gerou em mim, assim, um medo muito grande. Então, a primeira oportunidade que eu tinha dinheiro, eu sempre fui de comprar sapato, roupa, sapato, roupa, sapato, roupa, porque era algo que eu passei uma escassez muito grande. E você vê pessoas que às vezes vai no mercado e compra coisas que às vezes nem come em casa. Mas por quê? Porque já passou alguma escassez nessa parte também de faltar as coisas dentro de casa, de não poder comer o que quer. E às vezes tudo isso nós estamos plantando desde a infância dos nossos filhos. E então nós temos que tomar muito cuidado, que tudo começa da nossa mente. Se começa da nossa mente, nós temos que educar a mente dos nossos filhos hoje. Nós temos que fazer eles entender que há um tempo para tudo. Salomão já dizia lá em Eclesiastes que é um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, ou seja, há um tempo de comprar e um tempo também de guardar. Nós temos que saber administrar, mas jamais nós temos que falar para os nossos filhos que eles são pobres. Jamais nós temos que falar para os nossos filhos que nós não temos condições de nada, não. Nós temos que explicar para eles que ainda não é o tempo. Que este momento é o tempo de nós retermos, é o tempo de nós administrarmos e já mudar a nossa mente. Vamos mudar, vamos quebrar essa crença. E quando nós vamos apresentar a nossa maleta, eu vou correr que falta só 20 minutinhos. E na hora que nós vamos apresentar a nossa maleta, nós temos que já abrir ela com segurança. Sabe o que é você mostrar a sua peça, sua joia mais cara da sua maleta, e você falar com segurança? Exemplo, quando me perguntam do colar, ora, espere e confie. As pessoas falam assim, nossa, que lindo! Eu falei, você viu? É exclusivo, lançamento, 3 anos de garantia, banho hipoalergênico para pele sensível é o melhor. Quanto que é? Só que tá 254, consigo fazer em 3 vezes sem juros esse valor. Assim, com segurança. Antes, eu falava com medo, tipo assim, aí eu nem saía o valor direito, sabe? Aquele momento que você vai falar o preço, nem sai direito que você tem medo de vender. Gente, olha isso, olha o que nós temos que destravar, se permitir
Cara, não é porque uma pessoa não tem condição que a outra não vai ter. Então, eu destravei isso, e a mente é o campo onde nascem as nossas vendas. Se nós sairmos da nossa casa determinados, não, hoje nós vamos vender, hoje nós vamos se destacar, o nosso Deus cuida do resto. Se nós orarmos, entregarmos a Deus, ó, Senhor, eu vou naquele salão hoje, Senhor, eu vou ali naquela loja, eu vou lá na casa da minha amiga, vai dar tudo certo. Sabe, gente, ó, eu investi no sábado, num café lá no salão. Eu comprei 2 refrigerantes ou um suco, 2 bolos e ficamos ali o dia todo, sabe, conversando. E ali as meninas vendo as joias, provando as joias, encomendando joias. Então, assim, foi um momento muito gostoso. E o segredo de tudo isso na nossa mente é o quê? A nossa segurança. Esquecendo o resultado. Eu fui somar minhas vendas hoje. Porque eu estava ali para demonstrar, a venda foi uma consequência. E é isso que nós temos que desativar na nossa mente. Porque quando nós focamos em resultados, eles demoram a chegar, sabia? Quando nós focamos nos números, eles fogem de nós. Às vezes nós estamos tão angustiados porque nós precisamos bater essa meta, nós precisamos desse dinheiro, que nós não conseguimos. Porque nós estamos esquecendo o propósito, nós estamos focando só no valor ali, que é muito importante. Como eu disse no início, ninguém está aqui para brincar. Claro que todo mundo entrou aqui precisando de uma renda extra, mas não foca na renda extra. Sabe? Começa a se sentir segura naquilo que você está fazendo. Esqueça essas crenças. Você acredita, você realiza. A venda vai começar na nossa mente. Outro tópico: venda é serviço. Quando você vende, você entrega propósito, beleza e valor. Venda é servir com amor. Ou seja, você tem noção que vender na nossa vida, que está numa empresa totalmente cristã, que o lema é joias com propósito, se tornou um ministério? Porque através das nossas peças, nós podemos levar uma palavra para mulheres que precisam de uma palavra. Sabe? Mulheres que às vezes nem repararam na nossa peça, mas na hora que nós mostramos o propósito por trás dessa peça, nós deixamos de ser uma vendedora e passamos a ser o quê? Uma profeta do Senhor. Nós passamos de vendedora para mulher de Deus, que leva uma palavra de conforto, que leva uma resposta do céu. Algo que eu falei para as muitas mulheres lá que nós estávamos, né, conversando para se tornar empreendedora, é o que, olha, você é cristã, se você entrar para o time da Bela para vender, você pensou você fazer um evento na sua igreja lá, com o tema Filha Amada, você parou para pensar quantas pulseiras você não vai vender neste evento? Já pararam para pensar? A Grazi colocou até uma carinha pensando. Gente, eu fui na igreja, no Congresso da Madureira. O que eu fiz? Como eles não me cobraram nada para mim colocar minhas joias ali para vender, para expor, eu sacrifiquei algo. Eu dei uma pulseira Filha Amada para a pastora presidente que tinha me convidado para o evento. E sabe o que aconteceu? Ela mostrou a pulseira ali, né? Na hora que ela estava falando, que estava tendo os standards de venda depois do culto, para as pessoas passarem. E ela mostrou a pulseira dela, Filha Amada. O que teve de mulheres para ir lá perguntar sobre esta pulseira? A mesa estava cheia de coisa, mas o foco foi o quê? A pulseira. Por quê? Porque ela tinha um significado. Alguém importante estava usando essa pulseira. E eu falo para vocês, as pulseiras que eu não vendi foi pelo fato das mulheres não terem o dinheiro no momento para comprar. Mas teve mulheres que uma semana depois foi na loja buscar a pulseira. Por quê? Porque ficou marcado. Então, você, mulher que tem a sua igreja, conversa com a sua pastora, conversa com a sua líder de mulheres. Vamos fazer eventos com o tema das nossas peças. Vamos fazer um encontro de mulheres com o nome Filha Amada. Olha isso. E aí você vai lá, faz seu estoque, sua maletinha cheia de Filha Amada. Só pelo nome, você já vai
ver quantas procuras você vai ter. E nós temos várias peças que dá para nós fazermos isso, muitas peças. É que nós estamos falando das joias principais que nós temos com propósito. Então, assim, é estratégias de venda que o Senhor vai nos dar. Então, venda é um serviço e nós estamos servindo o reino também. E quando nós estamos servindo o reino, nós estamos usando a venda como um ministério na nossa vida, não tem como não crescer, não tem como o Senhor não abençoar a nossa venda. Eu, assim, eu louvo a Deus, estou muito feliz. Falei para a Bárbara, né? Falei, Bárbara, você vai ver o que vai acontecer. Essa semana é a semana do meu acerto. Eu acho que eu vendi 3 vezes o valor que eu vendi o mês passado. Porque eu me permiti, sabe? Eu deixei de ter medo. O não eu já tenho, então vão vender. E quando a pessoa falava que é cara, só que, mas porque não é bijuteria, né? É uma joia, 3 anos de garantia, e é uma peça que você não vai achar em lugar nenhum. Simples assim. Tipo assim, se a pessoa fala para mim, mas tá caro, e eu falar, tá mesmo, igual eu fazia antes, eu não vendia, gente, eu não vendia. Tipo assim, quantas vezes eu sou líder de equipe, quantas vezes a minha equipe batia quase 10 mil em vendas e eu não ganhava o meu bônus de liderança porque eu não vendia R$ 1.500. Por quê? Eu tinha medo de falar o valor. Até que eu falei, não, peraí, não, isso não é para mim, não. Eu falei, nunca mais vou fazer isso. Acho que foi até num treinamento e a Alice ainda falou para mim, Simone, eu vou te bater. Eu lembro como se fosse hoje. E realmente, quando eu tinha esse medo, o medo trava a gente. Gente, o medo não é de Deus. Se fosse de Deus, todos os dias nós temos 365 vezes na Bíblia escrito: não temas. Nós não podemos ter medo, nós temos que ter fé. Então, venda é isso, é servir. Venda é um ministério. É você oferecer sua joia com amor, com um propósito. É você abrir sua maleta, os seus olhos brilharem. Para você não vender só se a pessoa não tiver condições mesmo. Outra coisa que nós já falamos. Autoridade e confiança. Confie no que você carrega. Você é resposta para alguém. O cliente sente quando você acredita em si mesma. É autoridade naquilo que você está fazendo. Sabe? Quando nós temos segurança, quando nós estamos na nossa área, nós falamos com autoridade. Eu trabalho há 13 anos quase no ramo de financeira. E assim, eu tenho experiência no que eu falo. Então, às vezes, chega algum cliente lá na financeira que eles, tipo, eu fui em tal lugar e ela me ofereceu a 1,6, exemplo, um empréstimo. Aí eu falei, deixa eu ver, eu tenho certeza que é 1,8, que é a taxa principal, porque não existe mais tabela abaixo. E mostro para ele quantas vezes, você tendo segurança no que você está fazendo, quantas vezes a parcela daquela que mentiu, que era 1,6, ficou maior do que a minha, que era 1,8. Ou seja, autoridade significa o quê? Que nós falamos com verdade, com confiança. Nós não precisamos mentir. E nós estamos com a confiança que o nosso cliente sente. E às vezes nós vamos falar de uma peça ali, uma joia com propósito, ou um colar que diz eu escolho ser forte, e você está sendo resposta de Deus na vida de alguém. Quantas vezes as pessoas compram pela frase, porque é aquilo que ela precisava ouvir, ou seja, neste momento você precisa ser forte. Neste momento, você precisa se lembrar que você é filha amada. Neste momento, você precisa orar, confiar, você precisa esperar no Senhor. Neste momento, você precisa ter foco, você precisa ter força, você precisa ter fé. Ou então, olha, não se esqueça que você é amiga de Deus. O Senhor, ele te chamou de amiga, não precisa você temer. Ou seja, nós somos respostas de Deus para alguém. Então, por isso que é muito importante nós fazermos esse treinamento. É muito importante nós acompanharmos a postagem do grupo, do Instagram, para nós termos autoridade, para nós sabermos o significado de cada peça, sabe? Nós sabemos do que a nossa peça é feita. Tudo isso é muito importante.
E, acima de tudo, nós confiamos na empresa que nós estamos. Porque, gente, minha mãe, eu já falei em outro treinamento que eu dei aqui, minha mãe vendeu mostruário. E é assim, é o que acontece hoje. Nós vendemos joias e muitas vezes falamos semi-joias, mas tem pessoas que estão vendendo folheado. Vocês sabem que folhado é uma biju, tá? Folhado leva um flash de ouro por preço de semi-joia. Muitas vezes o preço é igual às nossas joias. E é folhado. E minha mãe vendeu durante muito tempo, uns 30 anos, mostruário. E assim, ela nunca teve suporte nenhum, ela nunca escolheu peça nenhuma. Era tipo assim, dava o dia, o moço lá do mostruário ia, pegava, viu que ela vendia, dava comissão para ela, entregava um mostruário muitas vezes igual todo mês, ela vendia aquele ali, ó, é o que tinha. Nós temos um privilégio incrível, incrível mesmo, sabe? Nós podemos escolher cada peça da nossa maleta. Hoje, nós temos uma loja online, um aplicativo, ou seja, nós podemos vender no Brasil todas as nossas joias, nós podemos divulgar o link, nós podemos fazer uma publicação e patrocinar para você levar pessoas para a sua loja, nós podemos indicar pessoas, ou seja, nós temos uma rede que pode crescer, sabe? Indicar mulheres também a viver o propósito que nós estamos vivendo. E é algo que o indicar... Eu gosto assim, porque quem gosta daqui de Guariba, não sei se a Tânia está aí no treinamento. Tem a Tânia, que é da minha equipe, né? Tinha a Lili e ela saiu, entrou a Jéssica. Mas assim, indicar não significa que nós vamos perder venda, tá? Nós não vamos dividir venda. Quando nós indicamos alguém, nós estamos mostrando para essa pessoa que é bom e dá para ser compartilhada, assim como o nosso Deus. E isso é um sinal também o quê? De generosidade. Porque às vezes nós vemos uma mulher que tem potencial, nós vemos uma mulher que está precisando fazer uma renda, e às vezes nós se retemos porque aquela mulher, às vezes, é nossa cliente, ou aquela mulher convive em um círculo de amigos ou familiares igual a nós, e aí nós ficamos com medo de indicar essa mulher e perder vendas. E, na verdade, não é assim que acontece. Igual a Dani, ó, a Dani é minha prima. Eu poderia me reter em indicar a Dani, porque eu tinha clientes que era lá de São Paulo, da minha família. Mas não, eu indiquei a Dani, e a Dani também fez a equipe dela. Hoje a Dani também trabalha dando mentoria na Da Bela. E assim nós vamos ver o quê? Os nossos frutos. Eu falo para a Tânia também, Tânia já indicou uma pessoa, fala, Tânia, indica mais uma pessoa, que dá para você ser líder a partir de 2 meninas. Então, assim, é crescer e transbordar na vida das pessoas. Quando nós transbordamos, o Senhor, ele jamais vai deixar nós sem fruto algum. Pode ficar tranquila. Se o medo que vocês têm é esse, destrava, sabe? E ser líder não é um bicho de 7 cabeças. Se você conhece uma mulher que tem potencial, indique ela, sabe? Cresça a sua equipe, ajude a mulheres a crescerem também, não apenas financeiramente, mas como pessoas, sabe? Como mulheres, assim, que enxergam além de uma joia, além de uma roupa, não. Pessoas que crescem com um propósito. Então, quando nós temos autoridade, confiança, nós temos que o quê? É alguém que se permite crescer. Então, nós temos que se permitir crescer. Nós já falamos desse outro tópico que diz ação e fé. Ore, planeje, haja. Fé sem ação é estagnação. Ou seja, não adianta nós falarmos que temos fé e ficar parada, porque Deus abençoa o quê? O movimento. É o movimento que Deus abençoa. Aquela mulher que nós já falamos, se ela ficasse ali parada só pensando, nossa, se tão somente eu tocar na orla do vestido dele, eu serei curada. Ela não teria sido curada. Ela pensou, logo agiu, ação. Tocou em Jesus
e instantaneamente ela foi curada. É assim que acontece na nossa vida. Quando nós pensamos, agimos, colocamos a nossa fé em ação, não tem como não dar certo. Então, vamos se movimentar, mulheres, vamos se permitir crescer. Você aí que há tempos não bate sua meta, você que não está alcançando nem R$ 1.000 em venda, ei, tira nem for um dia da sua semana para ir em lugares que você nunca foi. Gente, e é assim, a Guariba não é grande, Guariba é pequena. Eu conheço muita gente. E muitas pessoas que eu conheço, que eu pensava, que sabia que eu tinha uma loja, quando me viram na igreja, falam, nossa, você vende joia? Aí eu pensei, como assim, gente? Eu posto todo dia no WhatsApp, posto no Instagram, posto no Facebook, e isso me fez entender, sabe o quê? Nem todo mundo repara o que nós estamos falando e o que nós estamos postando. Nem todo mundo. Então, nós precisamos ser vistas. Nós precisamos apresentar as nossas joias para as pessoas. Então, talvez você não está conseguindo se desenvolver porque você está ali parado nas mesmas pessoas. Você está mostrando todo mês a sua maleta para A, B, C, D. E você tem que mudar para outras pessoas. Marca certos dias, eu vou mostrar para as minhas clientes, vou mandar foto. Outros dias eu vou tentar entrar nos mercados livres do Facebook aí, porque é muito importante também, porque muitas pessoas te procuram para falar, ai, você tem ponto de luz, você tem argola, e através disso você já conquistou uma cliente para você mostrar. E assim como ovelha gera ovelha, cliente gera cliente. Se nós formos pessoas assim que fidelizam nossas clientes, gente, elas vão indicar nós para outras pessoas. Outra coisa que às vezes eu faço é o que, quem postar uma peça da loja vai concorrer a um sorteio. Ou seja, a Grazi comprou um brinco meu e postou. E a Alice, a amiga da Grazi, ela falou, oxe, a Grazi comprou, não vou ficar para trás, não. Vou comprar também, já me chama. Infelizmente é assim. Nós estamos em dias, eu estava pensando, né, e até comentando com uma amiga minha na sexta, nós estamos numa geração que 80% das pessoas estão trabalhando para sustentar os seus vícios. E muitas vezes, nem sempre, é vício de droga, bebida, vícios de jogos, de compras, vícios de ostentação, vícios de querer nunca estar por baixo. Você tem noção que pessoas estão endividadas por quererem mostrar uma vida que elas não têm? Sabe? Já me deparei com pessoas que entraram em dívidas com agiotas, com cartão, isso e aquilo, para apenas aparecer bem para todos. Olha isso, olha que geração que nós estamos vivendo. 80% está nesse ciclo vicioso. E, infelizmente, há um ditado chinês que diz que enquanto uns choram, outros vêm de lenço. E é isso que acontece. Nós temos que aproveitar essa onda de ostentação, de ninguém querer ficar para trás de ninguém, e postar e incentivar as nossas clientes a postarem também. Gente, tem peças que fica parado na loja, bolsa, brinco, qualquer coisa. Ali, tem pão. Aí eu uso. Aí a pessoa, eu quero um desse. Eu falei, mentira. Ficou ali, a última peça solitária, na hora que você pega para postar, usar, sempre tem alguém que quer. Já aconteceu com vocês também na maleta de vocês? Vocês pegarem uma peça durante ali meses, porque vocês acham linda a peça, mostra para todo mundo, ninguém compra. Aí na hora que vocês vão lá e troca a peça ou vende a peça, aparece 1, 2, 3 pessoas querendo a mesma peça. Isso aí é assim, acho que é em todas as áreas de venda. E acontece com todo mundo. É o ciclo vicioso que nós estamos vivendo hoje. Então, por isso que nós temos que ter autoridade, confiança, ação e fé. Ore antes de você vender. Até mesmo a hora que você pegar a sua maleta, ore. Sabe, Senhor, que eu mostre essa maleta, que eu mostre essas peças para as pessoas certas. Sabe? Planeje, faz um planejamento. Eu já fiz um planejamento, no mínimo um dia da semana, eu vou levar minhas peças num lugar que eu nunca levei
ou que há muito tempo eu não levo. É um planejamento. E tem que agir. Tem que ir mesmo cansada, mesmo desanimada, eu tenho que ir. Porque eu tenho que agir, eu não posso ficar parada, porque Deus abençoa o quê? Deus abençoa o movimento. Vamos para a conclusão, que já é 9 horas. Conclusão. Permitir-se vender é honrar o dom que Deus te deu. Você não está vendendo, está multiplicando talentos. Se permita prosperar com propósito. Se permita, mulher. Então, que você venha se permitir vender todos os dias, viu? Faz uma meta aí e fala, hoje eu vou vender no mínimo um brinco. Hoje eu vou vender uma filha amada. E você vai vender. Se permita vender. Se você tem vergonha de falar, de gravar vídeo, pega um vídeo da Ju, chama as meninas, me manda um vídeo aí dessa peça. Me manda aí. Gente, é isso. Às vezes as pessoas, hoje elas veem a história e talvez não é o momento que ela está passando. Mas amanhã, na hora que ela abrir os seus status ou sua mensagem no particular delas, e ela vê essa peça, vai se identificar com ela. Então, venda é isso, é todo dia nós agirmos ali, ó. Nós vamos planejar a nossa semana e nós vamos vender. E nós vamos se permitir vender. Alguém falou aí no chat, deixa eu ver se eu consigo ver o chat aqui, meu Deus. A Lauana, né, tá falando que eu preciso aprender a tirar o não da mente. É exatamente, Lauana, porque às vezes, assim, o nosso eu, a nossa natureza humana, ela já é negativa, porque é uma natureza pecaminosa. Então, tipo assim, nós já temos o mal, né? Então, tipo assim, nós já temos o não na nossa mente. Às vezes, nós achamos que nós não somos capazes, que nós não merecemos, e nós temos que se permitir tudo na nossa vida. Nós se permitimos que todos os dias você acorda e não pegue seu celular. Fica pelo menos ali 5 minutos ali se permitindo sonhar, se permitindo viver o melhor dessa terra. Senhor, hoje eu me permito viver um milagre. Hoje eu me permito agir. Hoje eu vou levantar e eu não vou pensar nos problemas. Eu vou me deitar, eu não vou pensar nos problemas. Sabe por quê? Porque é muito importante os seus últimos minutos antes de você dormir e os primeiros minutos ao você acordar. Eu estou escutando muito Napoleão Hill e eu vou mandar o vídeo para vocês lá no grupo, para vocês seguirem o canal do YouTube. Tem sido assim, ele vai interpretar os livros de Napoleão Hill que trazem lições para nós assim fantásticas e falam muito disso, da nossa mente não saber o que é mentira, o que é verdade. Então nós temos que pensar e focar naquilo que nós queremos viver. Às vezes, mesmo aos nossos olhos sendo impossível, mesmo que nós estamos muito distante da realidade, mas nós precisamos viver na nossa mente o nosso melhor futuro. Vamos esquecer o que nós estamos passando hoje. O hoje vai servir apenas de aprendizado. O hoje vai ser apenas a lição que nós vamos passar. Nós estamos nessa prova, nós vamos fazer essa prova. Vamos colocar no papel, hoje eu estou assim, eu tenho tanto de dívida para pagar, eu tenho essa enfermidade para enfrentar, eu tenho esse problema conjugal para resolver. Vou colocar no papel, mas eu me permito pagar todos esses boletos. Eu me permito ser feliz sentimentalmente. Eu me permito ser curado. Vamos tirar o medo, vamos tirar eu não mereço, vamos tirar tudo isso, porque se nós trabalharmos a nossa mente, se a nossa vida pessoal está em movimento, não tem como nós não se destacarmos nas nossas vendas, tá? Então, assim, tudo aquilo que gera um desejo na pessoa, a pessoa vai comprar, pode ficar tranquilo, tá? Às vezes as pessoas, a arma de defesas delas é falar o quê? Não, tá caro, mas não é que tá caro. É porque ela não tem. O que é caro para você? Faz essa pergunta para ela para ver se ela vai dar uma resposta correta para você. Não. Às vezes as pessoas falam que as nossas coisas estão caras porque elas no momento não podem comprar. Raramente nós vamos encontrar mulheres sinceras que falam, no momento eu não posso, mas um mês que vem eu vou lá passar o cartão. Já aconteceu várias vezes? Tá? Alguém quer falar alguma coisa, meninas? Grazi, você levantou a mão? Você quer
falar, Não, eu compartilhar? quero só completar. Eu vou. Tá escutando? Sim. Não, eu tava pensando na hora que a Simone tava falando aí da questão de oferecer, não ter medo, né? Da venda. Esses dias eu fui na loja sem pagar uma conta. Aí o gerente, ele já me conhece da Mary Kay, né? Ele falou: "E aí, vendas, tá bem?" Eu falei: "Ah, tá, graças a Deus, né?" Aí eu falei: "Ó, agora eu tô vendendo semi-joias também. Eu tô vendo que você tá com uma pulseira." Ele tava com uma pulseira grossa. Aí ele falou assim: "Ah, traz aí pra mim ver. Você acha, gente?" Eu falei: "Aqui? É, traz aí pra mim ver." Eu falei: "Mas aqui na loja? É, pode trazer." Sabe assim, eu fiquei tão, assim, surpresa quando eu esperava que ele ia chamar pra mim lá. E Pessoas aí, hoje eu não fui, improváveis mas eu em vou lugares amanhã lá. improváveis. Então, Exatamente. exatamente, eu achei até que a hora que ele falou, não, traz aí pra me ver, eu até assustei, fiquei meio paralisada. Eu falei: Você tem "Caramba." noção de quantos clientes você vai fazer numa única loja? Porque Então, ele pediu para ver, mas você vai ele levar pediu. tudo e os curiosos vão cercar. E olha o É, tanto de cliente que você vai fazer. Você entendeu? então, menina, eu adorei as suas palavras, mas assim, eu vejo você como uma mulher muito sábia, Simone. Ai, Cada uma glória a das palavras, Deus. verdade, suas palavras, assim, Deus te usa muito para tocar na minha vida, eu acredito que na vida das meninas também. Amém. Você é muito usado por Deus, que você continue, né, nesse ministério, se deixando ser usada por Deus, que de verdade isso fortalece muito nossa fé. Ainda hoje eu não fui porque eu tava meio borocochô, sabe? Quando você não tava legal, eu falei: "Ah, não vou lá hoje, eu vou amanhã." Mas aí esse treinamento já me fortaleceu para ir amanhã. Glória, glória a Deus. Olha, eu fico feliz, viu? Porque eu vou falar um segredo para vocês. Amém. Olha, um segredo, gente. Eu sempre tive pavor de ministério de mulheres. E assim, porque quando eu entrei na igreja, eu trabalho com jovens, então minha paixão é jovem, já tem 16 anos que eu lidero jovens. E o que que acontece? E eu já recebi umas 5 profecias que o Senhor ia me colocar para cuidar de mulheres, e que mulheres iam me procurar e sair transformadas de dentro para fora, e o Senhor, eu não gosto. E o pastor Simone, tá na hora de você ir para as irmãs, liderar as irmãs e tal. Falei: "Pastor, mas Deus me livre de mulher, não ia dar trabalho." Mas é o propósito de Deus. E aí eu comecei a pegar amor por isso. Por quê? Começou a se aproximar de mim muitas mulheres. Então eu comecei a ver ali o propósito de Deus, que não é o que nós queremos, é o que Deus quer. E quando é propósito de Deus, mesmo que a sua mente está ali, eu não quero, eu não quero, eu não quero, mas quando você vê, você já está vivenciando aquilo que Deus planejou para você, mesmo sem querer. É plano dele e é tudo dele, sabe? E é uma coisa que eu gosto de conversar, se deixar, vai longe. Então, eu já vou deixar a Bárbara falar aí. Mas, gente, olha, fiquei muito feliz que vocês ficaram até o final. Eu espero ter sido usada por Deus na vida de vocês. E fiquem com essa conclusão. Se vocês quiserem, depois eu vou mandar esse arquivo para vocês, tá bom? Que vocês venham se permitir mesmo, se permitir vender, sabe? Que vocês venham honrar o dom que Deus colocou em vocês, porque venda é um dom, gente. Não é qualquer um que consegue vender, não. E lembrar que você não está apenas vendendo por dinheiro, você está o quê? Multiplicando os talentos, sabe? Você vai vender uma pulseira para uma pessoa e depois aquela pessoa vai mostrar e vai, mesmo que ela não vai contar a história igual você contou, mas ela vai contar aquela parte que focou, que falou com ela para outra pessoa. Então você vai estar multiplicando seu talento. Aquela palavra que você deu na vida daquela pessoa, você pode ter certeza. Assim como nós recebemos palavras e transmitimos para outras pessoas, as pessoas também vão fazer isso através da tua palavra. Ou seja, se permita prosperar com propósito. Ou seja, se permita ser usada por Deus e você vai ver que o Senhor ele vai fazer assim como ele fez na vida de Isaac na tua vida. Rapidinho para finalizar. Lá em Gênesis 26, Isaac chegou numa terra que ninguém estava plantando, colhendo nada, porque a terra estava seca. Mas a palavra do Senhor diz que Isaac plantou naquele ano e colheu sem medidas. Por quê? Porque o Senhor abençoava. Se nós formos olhar para a crise geral, ninguém tem dinheiro, ninguém tem isso.
mas quando é o Senhor que abençoa, o Senhor coloca as pessoas certas na nossa vida. Então, se permita, mulher, já vai deitar diferente hoje, dormir já com uma oração diferente. Fala, Senhor, está longe do meu alcance, eu não consigo resolver essa situação, mas eu sei que o Senhor consegue, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor, um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, que nós estamos patinando há meses, há anos, e nós não saímos do lugar, se Deus quiser e nós se permitirmos, nós vamos viver milagres e vocês vão testemunhar no próximo treinamento. E eu quero ver pessoas falando, olha, eu me permiti e eu vivi milagre essa semana em nome de Jesus. Amém? Amém. Ellen, você quer compartilhar ou você prefere colocar lá no grupo? E aí vocês podem continuar conversando lá no grupo. Assim, você quer Não, era só compartilhar? uma pergunta. Pode falar. Boa noite, meninas. É porque eu gostei dessa estratégia do salão e eu só queria entender primeiro como é que funciona geralmente essa abordagem, essa comunicação com a dona do salão, né? Porque eu acho que tem que pedir autorização, tem que... Como é que é na prática de quem já faz? Ô, Ellen, é assim, você vai conversar, Você falar, olha, fez já eu mentoria? vendo, né, com Você a já fez Dani. mentoria com a Dani, Ellen? É que a Dani que é rainha nessa estratégia de salão. Isso. Ela que ensinou nós. Você já chegou a fazer? Não. Então tá. Simone, você foi no salão, né? Esse final de semana, se não me engano. Foi tranquilo para conversar com a proprietária? Você falou diretamente Sim. com ela? Na verdade, assim, eu tive uma ponte, né, que foi a prima da dona do salão. E aí, assim, o Ellen, eu falei assim, ó, então eu levo um cofre, né, tipo um bolo, um suco, um refri para as meninas, para suas clientes. Eu demonstro a minha joia, né? E aí, tipo assim, eu perguntei para ela, né, se teria algum custo, ela falou que não. E aí, o que eu fiz? Eu dei um presente para ela, né, como forma de gratidão, que nós temos que o quê? Que semear na vida das pessoas, né? E aí, assim, foi um dia maravilhoso. Nós falamos das peças, conversamos, trocamos experiência ali, sabe? E o importante, Ellen, não que eu seja religiosa, mas é muito importante vocês procurarem um salão de pessoas cristãs, porque você vai estar falando de um propósito de Deus. Aí, se a gente for em qualquer salão, o que acontece? Ao invés de ser um louvor que está tocando, às vezes é um sertanejo, um pagode. Então, não casa, né? É água e óleo. Como você está falando de uma peça que traz Deus, ouvindo tipo um pagodinho. Não tem como, você entendeu? Então, dá um julgo desigual. Mas, assim, conversa, né, com a dona do salão, de preferência começa com pessoas que você conhece, porque aí você já vai destravar, você já vai ver experiência. Igual eu tenho expositores, aí eu levo os expositores, levo a maleta, sabe? E aí você vai apresentando ali, as pessoas já chegam para ver, que já está ali no salão, está esperando a hora de fazer unha, ela vai ali ver. Você, tipo assim, já vai saber falar das suas peças, e às vezes você vê que a pessoa não puxa assunto, aí eu falo, nossa, você viu que linda? Tipo assim, eu vi que ela tá olhando para falar, você viu que lindo? Se for uma joia com propósito, melhor ainda. E aí, às vezes, você pergunta, você prefere o dourado ou prata? Aí você tem que saber o que é prata 525, o que é prata 925, o que é inox, que é o steel. Então, tudo isso você vai estudando nas suas peças. Então, quando você mostrar para elas que você tem autoridade naquilo, acabou. Pessoas gostam de comprar de gente inteligente, gente que sabe o que está falando, sabe o que está vendendo. Eu vi um story esses dias de uns influenciadores que falam sobre venda, que as pessoas querem comprar de quem está vendendo. De quem está vendendo, não de quem que está, tipo assim, se humilhando para vender, é de quem está vendendo. Então, mesmo que às vezes a gente não está tendo resultado, nós temos que mostrar autoridade como se nós estivéssemos, ou seja, se permitir. Talvez não chegou ainda, mas eu já estou preparado para chegar à venda. E o salão é uma estratégia muito boa. Eventos de igreja também, eu fui em um e eu vou falar para você, todos que eu puder ir, eu vou. Meu marido até falou assim, né? Ô, Fia, agora, todo lugar que você for pregar, você leva sua joia. Oxe, os pregadores levam a Bíblia, levam a terno e vende. Por que você não pode levar sua joia?
E eu falei, eu não tinha pensado nisso, não. E é verdade. Arrasou. Ai, Deus. Não, ele viu o Bah, foi tão engraçado, né? Que, tipo assim, ele nunca tinha vindo vender no evento. Aí ele viu vendendo lá no evento da igreja. Aí no domingo, no aniversário, ele viu que eu vendi praticamente o dobro do que eu vendi em Ribeirão. Aí ele já animou. Aí ele, né, vai comprar umas bandejas que fica mais fácil de você levar as coisas para mostrar. Que aí não dá esse trabalho todo. Olha. Tipo assim, já tá fazendo os planos. Eu fiquei olhando e falei, olha, gente, tá vendo? O homem, quando eles veem nós se esforçando, nós gostando daquilo que nós tá fazendo, eles também vão viver os sonhos conosco. Não tem boca. É isso. Dorinha. É sobre isso. Você, amiga. Gente, então assim, só eu já libero você para perguntar ou dar seu depoimento. Eu só preciso puxar um ganchinho que tem tudo a ver com o que a Simone falou nesse período todo, que é mais um comunicado, um lembrete sobre a convenção. A Simone é uma que teve várias chaves viradas, vários gatilhos quebrados e gatilhos positivos criados junto e quebras de cadeia. Então, a convenção, que é a imersão, que hoje são 2 dias esse ano, que é o Despertar da Abundância, no sábado e no domingo, é a nossa convenção, que é fechada, exclusivo para vocês, empreendedoras, é algo muito importante. Então, nesse treinamento que a Juliane, está falando de mim, que a Simone transmitiu para nós, ela falou muito sobre se permitir, de virada de chave, de ato de fé, né? De você ir até aquele lugar já com não. Você já tem o não. Então, agora eu estou indo atrás do sim. Então, a convenção, a Simone é uma que pode dar muitos depoimentos sobre a convenção aqui, que ela... Foi 2 anos, você foi, né, Si? Esse é o 3º, né? Você está sem microfone, amiga. Na hora de falar. Eu vi a Ju dia 5 de agosto de 2022. 22 ou 23? 22, né? 22. Foi. E aí, eu falei, gente, que mulher, porque ela contou a experiência de que ela saiu de uma dívida muito alta e tinha uma empresa de semi-joia. Na hora, eu já comecei a seguir ela, segui a empresa. Aí já entrei em contato. Já fiz uma mentoria grátis com ela sobre finanças, né? E gostei da questão da joia. Quando eu entrei, acho que tinha menos de 10 meninas, né, Bá? Sim. Era ainda na casa da Ju, Era sabe? só eu que atendia. Era só a Bárbara, não tinha nem tipo, uma sala separada, nada, né? E aí depois eu fui na primeira convenção, já tinha umas 20 meninas. Já, graças Já, a Deus. né? Uhum. E aí, assim, foi assim, surreal. Falei, gente, que empresa diferente. E aí fiz um vínculo com elas. Na segunda, né, já foi no dobro, sei lá, triplo de meninas. Que aí já tava a Tânia, a Dani, a Anitta. Quem mais estava aqui que já estava? Não lembro. A Liege já estava desde a primeira também, né? Sim, ali também. Ali, aí tinha as meninas de Belo Horizonte. A Regina. E assim, isso, a Rê. E foi assim, gente, foi top demais mesmo. Na hora que eu ouvi aquele áudio da Ju falando tudo que vai ter, eu falei, meu Deus, se o ano passado nós já saímos com gostinho de quero mais, esse ano eu fico imaginando que eu vou sair voando, de verdade, gente. Eu não sei como, eu não consigo nem imaginar como que vai ser. Mas você, isso aí, Liege, minha expectativa, não sei, tá lá no céu, cara. Porque, gente, você aí, que entrou agora, que às vezes ainda não fechou a convenção, conversa com a Ju, com a Bárbara, sabe? Eu não consigo pagar tudo agora, vê com eles o que eles podem fazer para te ajudar, mas não fica de fora da convenção. A Tânia está aí ainda? A Dani, prova viva. Gente, a Dani, depois da convenção, a Dani, assim, voou. Até na convenção, a Dani, tipo assim, tava só vendendo, assim. Depois da convenção, ela se tornou líder. Tipo assim, se destacou em vendas durante muitos meses. Ela sempre tá aí se destacando. A Tânia tá aí, ó. A Tânia, tipo assim, ela já pediu banco de hora no trabalho dela, porque ela falou que a convenção, ela não perde por nada. A Tânia, gente, vou falar, tá, Tânia?
O dia que ela foi ser contratada, ela já deixou claro que dia 15 e 16 de novembro ela tinha compromisso. Glória a Deus, É Tânia. sobre isso, é sobre isso. E aí nós estávamos conversando, gente, se essa convenção vai ser bem melhor que a do ano passado, eu vou falar para vocês. Vão, sabe? Não é um gasto, é um investimento, gente. É um investimento muito bom Gente, e necessário na nossa vida. É muito detalhes que está sendo preparado. Eu bem sei, minha cara aqui de acabada é prova viva para vocês terem uma noção. Que tudo está sendo feito com muito carinho, muita dedicação. A gente está cuidando dos mínimos detalhes. Aquela florzinha tem que estar posicionada de tal jeito. Eu não posso revelar o que vai rolar. Eu só sei que nem a minha palavra que a Regina colocou vai ser tremendo. Se vocês têm expectativas, aumentem elas, dobrem elas, tripliquem elas, porque vai ser assim surreal. Eu já estou achando surreal tudo que está acontecendo, né? Só que assim, eu preciso muito rápido que vocês me dêem um nome, que vocês põem lá que vocês vão, porque tá, graças a Deus, está esgotando as vagas. Então, assim, eu tô com poucas vagas, e aí daqui a pouco a gente fecha, não vai ter lugar mais, porque como tudo a gente está fazendo milimetricamente perfeito, né? Para ser perfeito para vocês, eu preciso da numeração exata. Então, daqui a pouco a gente fecha, a gente trava para ser exclusivo. É tudo. As meninas que foram a Liege é tudo muito assim personalizado para cada uma, né? Então a gente terá palestrantes de fora para palestrar para a gente ali, de nomes, de renome, né? Bem conhecido hoje no meio evangélico nosso, que eles apoiaram a ideia da Juliane, da convenção. Então, assim, será extraordinário esse tempo com vocês lá. Então, quem ainda não conseguiu, quem ainda está em dúvida, me procura a Juliane. A Juliane, nessa área, ela está bem aberta para conversar, porque às vezes a gente tem aquele bloqueio, que será realmente que é isso? Acha que vai ser muito cansativo, encontra dificuldade, não tem com quem deixar o filho, não tem que aquilo, põe na mão de Deus. Só dá o ato de fé, dá um nome, né, inicia ali o pagamento, conversa comigo a forma de pagamento, dá o seu ato de fé, que Deus vai abrir o caminho, porque a gente não está fazendo, é uma convenção dada, né, essa imersão, ela foi dada para a Juliana por Deus, né, e hoje a Juliana administra isso, né? Então, a Juliana está administrando, eu estou ajudando a administrar, o Gustavo está ali junto com ela, lado a lado. Então, nada é feito da cabeça da Juliane, é transmitido por Deus, é testificado. Então, nada ela faz assim, vou fazer isso aqui, vou virar uma cambalhota. Não, Deus tem que testificar ela várias e várias vezes, gente, é uma luta para que ela inicie aquele trabalho, aquela missão, né, que Deus deu para ela realizar. Então, por isso que é com excelência. E é por isso que eu preciso, para quem ainda está em dúvida, dá o ato de fé agora, para a gente fechar. Me procura no grupo, não sabe qual que é o meu número, coloca lá, eu quero falar sobre a convenção, aí vai estar a Tatiane no atendimento, ela já vai passar para mim, e aí eu vou chamar. Então, essa semana, eu e a Juliane, a gente está muito focada para terminar de fechar essas vagas, tá? Porque logo a gente vai encerrar. Mas, Bárbara, meu cartão fecha dia 30, tudo bem, mas me dá o seu nome, entendeu? Eu falo assim, Bárbara, eu quero participar, mas meu cartão só vira dia 30, então eu vou passar só dia 30, não tem problema. A gente prorroga, mas a gente já sabe, já está contando com vocês lá. Tá? Então, assim, é muito importante o quanto antes vocês fecharem. Muitas aqui já estão vindo para Ribeirão, já são de Ribeirão e vão participar. E, assim, será uma honra imensa ter vocês, passar uma noite com vocês. Muitas surpresas vai acontecer, a gente vai dormir praticamente juntas no mesmo hotel. E, nossa, eu só fico sonhando, muitos papos vai rolar, tá? Então, o que eu tinha para transmitir para vocês aqui agora, eu vou encerrar a gravação,
mas a sala continuará aberta, né? A Solange e a Alissa levantou a mãozinha para falar, então a sala continuará aberta, é um período para a gente falar mesmo, aproveitar. Eu só vou encerrar a gravação, tá? É só para completar você, Bárbara, que além de todos os detalhes, tem